A humilhação tinha uma cor, Valéria decidiu. Era o amarelo pálido e doentio das paredes da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Belo Horizonte. Uma cor que absorvia a luz e a esperança, deixando para trás apenas um resíduo de indiferença e burocracia. O ar cheirava a café velho, desinfetante e ao desespero de centenas de histórias que, como a dela, vinham morrer naqueles corredores de linóleo manchado. Ela estava sentada há quase 3 horas em um banco de plástico duro, suas mãos torcendo a alça de uma bolsa gasta. Cada minuto que passava era um grão de areia a mais, soterrando seu coração. Hannah, o nome de sua filha ecoava em sua mente, uma única nota de pânico em meio à cacofonia de sua ansiedade. Ana, 16 anos, um sorriso que podia iluminar a viela mais escura do aglomerado da serra, não voltara para casa na noite anterior. Não era do feitio dela. Ana era estudiosa, caseira. Tinha seus sonhos costurados com o fio frágil da esperança que só os muito jovens possuem. Sonhos que iam muito além do horizonte de tijolos aparentes que se via da janela de seu pequeno barraco. Ana queria ser cineasta. Vivia com o celular na mão, não para selfies, mas para enquadrar o mundo, para encontrar beleza na ferrugem de um portão, na risada de uma criança, na dança das pipas no céu. Valéria Souza, a voz de um escrivão, gorda de tédio, atirou de seus pensamentos. Valéria se levantou, as pernas trêmulas. A sala do escrivão era um cubículo abarrotado de processos amarelados. Homem de bigode ralo e uma mancha de suor sob os braços da camisa não a convidou para sentar. Ele a olhou de cima a baixo, um olhar que a catalogou em segundos. Mulher, negra, de meia-idade, pobre. Um problema, não uma cidadã. Pois não, disse ele, folheando uns papéis. É sobre a minha filha. Nome dela é Ana. Ela sumiu. A voz de Valéria saiu como um sussurro. Sumiu quando? Ontem. Ela saiu de manhã para a escola e não voltou. O escrivão suspirou, um som de pura exasperação. Minha senhora, com todo o respeito, quantos anos tem a menina? 16. 16. Ele repetiu como se a palavra fosse um diagnóstico. Provavelmente está na casa do namoradinho ou de uma amiga. Nessa idade, elas dão esses sustos na gente. Querem um pouco de liberdade. Ele pegou um formulário. Qual o nome do namorado? Ela não tem namorado, respondeu Valéria, sentindo uma onda de raiva. Impotente começara a subir. Ana não é assim. Aconteceu alguma coisa, eu sinto. O homem a encarou, um lampejo de irritação em seus olhos. Toda mãe sente. E 99% das vezes, a gente gasta tempo e recurso procurando uma adolescente que está apenas vivendo a vida, entende? Ela brigou com a senhora? Não, nós nos damos bem. Tem certeza? Nenhuma discussão sobre a saia curta, sobre a hora de chegar em casa? A humilhação agora tinha um sabor, o sabor amargo do preconceito. Ele não estava investigando um desaparecimento. Estava julgando seu caráter, sua maternidade, sua vida. Estava transformando Ana, sua menina cheia de luz, em um clichê de rebeldia juvenil. Olha, senhora Valéria, ele disse consultando o formulário que ela preenchera na recepção. Vamos abrir um boletim de ocorrência, é o procedimento. Mas, sinceramente, a chance é que ela apareça em casa, hoje à noite, com uma história de que dormiu na casa de uma colega para fazer um trabalho. Espere 48 horas. Se ela não aparecer, a gente começa a se preocupar de verdade. Ele carimbou o papel com uma força desnecessária e o empurrou na direção dela. Estava dispensada. O sistema havia cumprido seu dever. Valéria pegou o papel, as bordas já amassadas por seus dedos trêmulos. O papel não era um documento de esperança, era um atestado da sua insignificância. Ela saiu da delegacia e o sol forte de Belo Horizonte a atingiu como um soco. A cidade pulsava ao seu redor indiferente. Carros passavam, pessoas conversavam em seus celulares. A vida seguia seu curso normal, mas o mundo de Valéria havia parado de girar. O ônibus de volta para o aglomerado da Serra parecia um veículo de transporte para outro planeta. A cada parada, a arquitetura planejada do centro dava lugar ao caos orgânico da favela. Os prédios altos e espelhados eram substituídos por um emaranhado de casas de tijolo, uma sobre a outra, desafiando a gravidade e o planejamento urbano. Era seu lar, um lugar de laços comunitários e de uma resiliência que o asfalto não conhecia. Mas hoje, a favela parecia um labirinto.
Ameaçador, cada beco escuro, cada olhar de um estranho, era uma fonte de terror. Onde estava Ana? Valéria desceu no ponto final, a ladeira íngreme testando seus joelhos cansados. Ao se aproximar de sua casa, viu um grupo de vizinhos na porta. Dona Marlene, com seu abraço que curava qualquer dor. Seu Joaquim, o dono do bar, com seu ar de preocupação paterna. Eles sabiam. A notícia, na favela, viajava mais rápido que qualquer fibra ótica. Alguma notícia, Valéria? Perguntou Marlene, a voz suave. Valéria apenas balançou a cabeça, as lágrimas que segurara na delegacia finalmente escorrendo, quentes e salgadas. Marlene a abraçou, e naquele abraço, Valéria se permitiu desmoronar por um instante. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se na cadeira de plástico na pequena sala, olhando para a foto de Ana na estante, o sorriso vibrante congelado no tempo. A impotência era um veneno, corroendo-a por dentro. A polícia não faria nada. Eles já haviam decidido quem Ana era, quem Valéria era. Eram apenas mais uma estatística na cidade partida. O desespero lutava com a raiva. Ela se lembrou dos patrões, a família para quem trabalhava como doméstica há 10 anos no bairro Mangabeiras. Um mundo de muros altos, gramados perfeitos e uma paz que era comprada com dinheiro e indiferença. Se fosse a filha deles que tivesse sumido, a cidade estaria parada. Helicópteros estariam no ar. A melhor equipe de investigadores estaria no caso. Mas para Ana, a filha da empregada, restava apenas um formulário carimbado e a recomendação de esperar. A raiva venceu. Ao amanhecer, uma nova determinação havia se instalado em seu coração. Se a polícia não ia procurar sua filha, ela o faria. Mas ela não podia fazer isso sozinha. Precisava de ajuda. Precisava de uma arma que não tinha. Precisava de uma voz. Ela se levantou, lavou o rosto, colocou seu melhor vestido, o que usava para ir à igreja aos domingos. Pegou o ônibus novamente, mas desta vez, seu destino não era a delegacia. Era a sede do Estado de Minas, o maior jornal da cidade. Se a justiça oficial lhe dera as costas, ela tentaria a justiça da opinião pública. Ela não sabia se a ouviriam. Provavelmente não, mas ela tinha que tentar. Pela Ana, ela caminharia até o inferno por sua filha. E a redação de um grande jornal, para uma mulher como Valéria, parecia um lugar perigoso o suficiente para ser o primeiro passo. A redação do Buzzi, Estado de Minas, era um monstro de vidro e concreto na Avenida Getúlio Vargas. Um templo da informação cujo altar Valéria nunca imaginara se aproximar. O lobby era frio e imponente, o chão de granito polido refletindo seu rosto ansioso. Uma recepcionista de sorriso ensaiado a olhou com a mesma avaliação clínica do escrivão da delegacia, mas com um verniz de polidez corporativa. Pois não, senhora. Eu preciso falar com um repórter. É sobre um desaparecimento. A senhora tem hora marcada? Não, mas é urgente. Minha filha... Um momento. A recepcionista falou em um telefone. A voz, baixa e eficiente. Minutos depois, um jovem de aparência entediada apareceu no lobby. Usava jeans da moda, tênis de marca e uma camisa com os 2 primeiros botões abertos. Tinha o cabelo cuidadosamente desgrenhado e um ar de cinismo que parecia ser seu acessório mais caro. Cássio. Ele se apresentou sem estender a mão. A moça da recepção disse que você tem uma história. Pode me adiantar o assunto? Valéria, intimidada pelo ambiente e pela indiferença do rapaz, gaguejou ao contar a história de Ana. O sumiço, a inação da polícia, seu medo crescente. Cássio ouvia com uma paciência visivelmente forçada, os olhos passeando pelo lobby para o relógio, para qualquer lugar que não fosse o rosto aflito de Valéria. Ele a levou para um canto barulhento do café do jornal. Um lugar de trânsito onde a conversa deles seria apenas mais um murmúrio na cacofonia. Olha, dona Valéria, ele disse depois que ela terminou, o tom paternalista a irritando profundamente. Eu entendo o seu desespero, de verdade, mas, jornalisticamente falando, a história não se sustenta. Não ainda. Como assim não se sustenta? Minha filha sumiu. Sim, mas como o policial disse, ela é uma adolescente. 99% dos casos são resolvidos em 48 horas. A gente não pode publicar uma matéria sobre cada adolescente que dorme fora de casa.
A cidade entraria em pânico. Ele se inclinou, como se fosse lhe contar um segredo. Para uma história de desaparecimento virar notícia, precisa de um gancho, um crime evidente, um sequestro, um suspeito. No momento, o que a gente tem é a sua palavra, é o seu sentimento de mãe. E com todo respeito, sentimento não é fato. A frieza com que ele dissecou sua dor a deixou sem ar. Para ele, sua tragédia pessoal era um produto, uma mercadoria que precisava de uma boa embalagem para ser vendida ao público. Então, o que eu faço? Ela perguntou, a voz desprovida de esperança. Espere, dê tempo à polícia. Se em alguns dias não houver notícias, me ligue. Ele lhe deu um cartão de visitas, um gesto que parecia mais uma forma de encerrar a conversa do que um convite real. Eu sinto muito, de verdade. Ele se levantou e se afastou, já absorvido pela tela de seu celular, deixando Valéria sozinha com um café que esfriava e o gosto amargo de mais uma porta fechada na cara. O sistema de justiça a havia humilhado. O sistema da mídia a havia descartado. Ela estava sozinha. A viagem de volta para o aglomerado da Serra foi a mais longa de sua vida. O sentimento de abandono era total. As duas instituições que deveriam proteger os cidadãos, que deveriam dar voz aos sem voz, haviam lhe virado as costas. E naquele momento de desespero absoluto, algo dentro de Valéria se partiu. Ou talvez algo tenha se solidificado. Se ninguém ia procurar por sua filha, ela o faria. Ao chegar em casa, a apatia havia dado lugar a uma fúria fria e silenciosa. Ela não chorou. Pegou um caderno e uma caneta. Começou a fazer uma lista. Os nomes de todas as amigas de Ana, os lugares que ela gostava de ir, os professores da escola, qualquer um que pudesse ter uma peça, por menor que fosse, do quebra-cabeça. Sua investigação começou naquela mesma tarde. Ela foi primeiro à casa de Tainá, a melhor amiga de Ana. A menina, ao ver Valéria, desatou a chorar. Ela não sabia de nada. Ana não havia mencionado nenhum problema, nenhum encontro, apenas que estava animada com um projeto secreto de documentário que estava filmando. Que projeto? Perguntou Valéria. Ela não me contou os detalhes. Disse que era perigoso, que era sobre gente que se acha dona do mundo, disse Tainá entre soluços. Gente que se acha dona do mundo. A frase ecoou na mente de Valéria. Seria uma referência aos patrões no Mangabeiras ou algo diferente? Ela continuou sua peregrinação pela favela. Falou com o dono da lan house onde Ana às vezes usava a internet, com o pipoqueiro da praça, com as mães de outros alunos. Aos poucos uma imagem começou a se formar, fragmentada e confusa. Ana andava diferente nas últimas semanas, mais quieta, mais observadora. Vários a viram com o celular na mão, filmando, mas não as coisas de sempre. Ela parecia estar filmando as entradas e saídas do morro, os carros de luxo que às vezes subiam a favela durante a noite. Carros de luxo? Perguntou Valéria a um grupo de mototaxistas que faziam ponto perto de sua casa. Ah, sim, os playboys, disse um deles, um rapaz com uma tatuagem de carpa no pescoço. Sobem aqui de vez em quando. Acham que a favela é um zoológico, um parque de diversões. O que eles vêm fazer aqui? Insistiu Valéria. O rapaz deu de ombros. Sei lá, comprar droga, procurar confusão. Coisa de rico entediado. A gente finge que não vê. É melhor para todo mundo. Valéria sentiu um calafrio. Ana, com seu idealismo e sua câmera, teria fingido que não via? Ou teria tentado registrar, expor? A ideia a aterrorizou. Sua filha não era apenas uma menina com um sonho. Era uma jovem com um senso de justiça afiado, uma raiva contra a desigualdade que ela, Valéria, havia lhe ensinado. Uma raiva que poderia tê-la colocado em perigo. A noite caiu novamente, e com ela, o medo. Valéria estava sentada em sua cozinha, olhando para o caderno cheio de anotações desconexas, quando ouviu uma batida suave na porta dos fundos. Seu coração saltou. Seria Ana. Ela correu para abrir. Não era Ana. Era um menino. Não. Devia ter mais de 12 anos. Era um dos aviõezinhos do tráfico. Um garoto que ela via correndo pelas vielas. Ele estava assustado, os olhos arregalados. Dona Valéria? Ele sussurrou. Sim. O que foi, meu filho? O menino olhou para os lados nervoso. Ele estendeu a mão. Na palma de sua mão, pequena e suja, havia uma chave. Uma chave de guarda-volumes com um número gravado em uma plaquinha de plástico. A Ana,
Ela me deu isso ontem de manhã, disse o menino, a voz apressada. Ela disse que se não voltasse até hoje, era para eu te entregar. Disse que era o seguro de vida dela e para... Senhora, tomar cuidado. Tem gente má atrás dela. Antes que Valéria pudesse fazer outra pergunta, o menino se virou e desapareceu na escuridão do beco, rápido como um rato. Valéria ficou parada, a chave gelada em sua mão. Seguro de vida. Gente má. O medo abstrato que a consumia agora tinha uma forma. Tinha o peso daquela pequena chave. Ela olhou para o número gravado, 347, e para as letras abaixo dele, rodoviária. Sua filha não havia fugido. Ela estava em perigo. E de alguma forma, a resposta, ou o começo dela, estava trancada em um armário de metal no coração da cidade que a havia abandonado. A rodoviária de Belo Horizonte, às 10 da noite, era um mundo à parte. Um formigueiro de chegadas e partidas, de abraços de despedida e reencontros ansiosos. O ar era uma mistura de cheiro de pão de queijo, diesel e o suor de milhares de jornadas. Para Valéria, cada rosto na multidão era uma ameaça em uma potencial. Cada olhar um escrutínio. A paranoia era uma segunda pele, fria e apertada. Ela caminhou pelo salão principal, a chave do guarda-volumes apertada na mão com tanta força que o metal feria sua pele. O caminho até a seção de armários, no subsolo, pareceu durar uma eternidade. O lugar era mais silencioso, mal iluminado, com o som dos anúncios de embarque ecoando de forma fantasmagórica. Ela encontrou o armário 347. Hesitou por um momento, o coração martelando contra as costelas. O que encontraria ali dentro? Uma carta? Uma pista? Ou algo pior? Respirando fundo, ela inseriu a chave e girou. A porta de metal se abriu com um rangido. Dentro, havia apenas uma pequena mochila escolar, a mesma que Ana usava todos os dias. Valéria a pegou, as mãos trêmulas. Era leve demais. Ela abriu o zíper principal, vazia. O desespero a atingiu como uma onda. Era um beco sem saída? Um truque cruel? Ela remexeu no bolso frontal menor. Seus dedos tocaram algo duro, retangular. Um celular. Não era o celular de Ana. O dela era um modelo simples, que Valéria lhe dera de presente de aniversário. Este era diferente, mais moderno, mais caro. Um smartphone de última geração. Valéria apertou o botão. Lateral. A tela se acendeu, revelando uma foto como papel de parede. Era uma imagem de Valéria tirada de surpresa, rindo na cozinha de casa, o rosto iluminado pelo sol da manhã. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Valéria ao ver a imagem, uma pequena prova do amor de sua filha. Um vislumbre da vida, normal que lhes fora roubada. O celular estava protegido por uma senha. Valéria tentou o aniversário de Ana. Nada. O seu próprio aniversário. Nada. O nome do gato. O endereço. Tentou todas as combinações que conseguia imaginar, a frustração crescendo a cada tentativa fracassada. Ela se sentou em um banco próximo, a cabeça entre as mãos. Aquele aparelho era a chave, ela sentia. O seguro de vida de Ana estava ali dentro, mas estava trancado, inacessível. Ela precisava de ajuda. A polícia estava fora de questão, mas ela se lembrou de seu sobrinho, Luan, filho de sua irmã, morava no Cabana do Buzi, pai Tomás, outro aglomerado da cidade. Luan era um garoto problema, sempre metido em pequenos delitos, mas era um gênio da tecnologia, um hacker de comunidade, como ele se autodenominava. Conseguia desbloquear qualquer coisa, consertar qualquer aparelho. Era um risco, mas era o único que ela tinha. A viagem de ônibus até a outra ponta da cidade foi longa. Valéria manteve a mochila no colo, abraçando-a como se fosse a própria filha. A cada parada, a cada novo passageiro, o medo de estar sendo seguida a assaltava. Ela se sentia nua, exposta, carregando uma bomba-relógio sem saber como desarmá-la. Encontrou Luan em uma lan house barulhenta, o ar denso com o cheiro de suor e salgadinhos. Ele estava cercado por 3 monitores, os dedos voando sobre o teclado, imerso em um jogo online. Quando viu o rosto da tia, sua expressão de concentração deu lugar à preocupação. Valéria explicou a situação em voz baixa, no meio do barulho dos tiros e explosões virtuais. Mostrou-lhe o celular. "Isso é um pepino, tia", disse Luan, examinando o aparelho. "A segurança desses modelos novos é braba.
Pode levar tempo e pode apagar tudo o que está dentro se eu errar. Faça o que puder, meu filho. Pelo amor de Deus. Luan a levou para seu quarto, nos fundos da casa de sua mãe. O lugar era um santuário da tecnologia improvisada. Placas de computador, fios de todas as cores e peças de hardware se espalhavam pelo chão e pela mesa. Ele conectou o celular a um de seus computadores e a batalha começou. Valéria observou impotente enquanto Luan digitava linhas de código que para ela pareciam uma língua alienígena. Horas se passaram. A noite deu lugar à madrugada. Luan suava, os olhos vermelhos de cansaço, mas a determinação em seu rosto era feroz. "Tô quase lá", ele murmurou mais para si, mesmo do que para ela. "A senha não é um número, é um padrão." A desgraçada da Ana era esperta. E então, com um último clique, um sorriso de triunfo se espalhou pelo rosto de Luan. Entramos. A tela do celular se abriu, revelando uma grade de aplicativos. O coração de Valéria disparou. "Vai na Galeria de fotos, tia. É sempre o primeiro lugar." Valéria pegou o celular, as mãos menos firmes agora. Abriu a galeria. Havia dezenas de pastas. A maioria continha as fotos artísticas que Ana adorava tirar. O pôr do sol sobre a Serra do Curral, o rosto enrugado de um vendedor de feira, um gato, vira-lata dormindo sobre um carro velho. Mas uma pasta tinha um nome diferente. Um nome que fez o sangue de Valéria gelar. Safari. Ela abriu a pasta. E o inferno se revelou. Não eram fotos. Eram vídeos, curtos, tremidos, gravados no escuro. O primeiro vídeo mostrava a vista de dentro de um carro. De luxo, uma SUV subindo as ruas escuras do aglomerado da Serra. Ouviam-se risadas de jovens, música alta, o som de latas de cerveja sendo abertas. Uma voz masculina, arrogante, dizia: "E aí, galera? Prontos para a caçada de hoje?" O vídeo seguinte era o caos. A câmera, provavelmente a de Ana, estava escondida, talvez de dentro de um beco. A SUV passava devagar. A porta se abria e um jovem de rosto bonito e cruel, usando um boné de grife, apontava algo para um morador que caminhava pela rua. Não era uma arma de fogo, era uma arma de paintball. O tiro acertou o homem nas costas. A mancha de tinta amarela explodiu em suas roupas e ele caiu, gritando mais de susto do que de dor. Os jovens dentro do carro gargalhavam, um som desumano, debochado. Valéria passou para o vídeo seguinte, e o outro. Eram dezenas. A mesma cena, repetida com vítimas diferentes. Um casal de namorados, um trabalhador, voltando para casa. Uma senhora varrendo a calçada. Todos humilhados, aterrorizados, transformados em alvos de um jogo doentio. Ana havia documentado tudo. Valéria sentiu o estômago revirar, uma mistura de náusea e fúria. Aqueles não eram apenas playboys entediados. Eram monstros, sádicos que usavam sua comunidade como um playground de perversidade. Então ela chegou ao último vídeo da pasta. A data era da noite do desaparecimento de Ana. O vídeo era diferente. Tremido, a respiração de Ana ofegante. Ela estava correndo. Atrás dela, ouvia-se o som de passos, de vozes a chamando. "Volta! Já aqui, sua putinha! Acha que pode filmar a gente e sair numa boa?" Era a mesma voz arrogante do primeiro vídeo. A câmera virou bruscamente. Por uma fração de segundo, o rosto do jovem do boné apareceu, iluminado pela luz de um poste. Os olhos dele eram frios, cheios de ódio. O vídeo terminou, abruptamente, com um som de impacto e um grito abafado de Ana. Valéria deixou o celular cair. O grito de sua filha ecoou em sua alma. Ela não era apenas uma testemunha. Ela havia sido descoberta. Havia sido caçada. "Tia, o que foi?" perguntou Luan, o rosto pálido. Valéria o encarou, os olhos ardendo não mais de lágrimas, mas de uma raiva tão pura e tão fria que parecia queimar. Ela não sabia se sua filha estava viva ou morta, mas sabia quem eram os responsáveis e sabia que a polícia nunca faria nada. O menino do boné, ela já o vira antes, em colunas sociais, em fotos ao lado do pai. O pai, um dos homens mais poderosos e temidos de Minas Gerais. Um político cuja carreira fora construída sobre um discurso de lei e ordem. A conspiração não era apenas sobre um jogo cruel. Era sobre o poder que permitia que aquele jogo existisse. Valéria se levantou. O medo ainda estava lá. Um animal acuado em seu peito. Mas agora ele tinha um companheiro.
Um animal muito mais selvagem. O ódio. Ela pegou o celular. Ela não tinha mais nada a perder. E isso a tornava perigosamente livre. O rosto do jovem no vídeo assombrava Valéria. Era um rosto que ela conhecia dos jornais e da televisão. Gustavo Guedes, o filho prodígio do deputado estadual Afonso Guedes. Um jovem de 19 anos com um futuro dourado pela frente, cuja imagem pública era a de um estudante exemplar e atleta amador. O contraste entre o rapaz sorridente das colunas sociais e o predador de olhos frios do vídeo era grotesco. O deputado Guedes era uma força política em Minas Gerais. Um homem que construíra sua carreira sobre uma plataforma de segurança pública, defendendo políticas de tolerância zero e o endurecimento das leis contra a criminalidade. Sua principal base eleitoral era a classe média e alta de Belo Horizonte, pessoas que viviam em seus condomínios murados e aplaudiam o discurso de que a violência nas favelas precisava ser combatida com mão de ferro. A ironia era tão espessa que Valéria sentiu vontade de vomitar. O homem que pregava a ordem era o pai do arquiteto do caos. Ela passou o resto da madrugada no quarto de Luan, assistindo aos vídeos de novo e de novo, forçando-se a memorizar cada rosto, cada voz. O medo e a dor haviam dado lugar a uma clareza gelada. A sua luta não era apenas por Ana. Era contra um sistema de hipocrisia e poder que permitia que os filhos da elite tratassem os pobres como animais em um safari. Luan, chocado e assustado com o que vira, tornou-se seu primeiro e mais leal soldado. Tia, a gente precisa vazar isso, botar na internet. O mundo precisa ver o que esses playboys fazem. Não, disse Valéria, a mente trabalhando com uma velocidade que a surpreendia. Se a gente vazar agora, eles vão dizer que é montagem. Vão usar os melhores advogados, os melhores peritos. Vão nos desacreditar e vão sumir com qualquer outra prova que exista. Vão apagar a Ana da história para sempre. A gente precisa de mais. A gente precisa de uma arma que eles não possam desarmar. Ela sabia o que tinha que fazer. Precisava voltar ao homem que a havia descartado. O jornalista, Cássio. Antes, ela fora até ele como uma vítima suplicante. Agora, ela iria como a dona da história mais explosiva da cidade. Ela tinha a isca. Agora, precisava do pescador certo. De manhã cedo, ela deixou o celular com Luan. Faça cópias de tudo, em todos os lugares que conseguir. Na nuvem, em pendrives. Esconda. Não confie em ninguém. E, Luan, se algo acontecer comigo, você sabe o que fazer. O jovem assentiu, a gravidade da situação pesando em seus ombros de adolescente. Ele não era mais um garoto problema. Era o guardião do segredo de sua prima. Valéria voltou para o centro da cidade. A redação do Estado de Minas parecia diferente agora. Não era mais um lugar intimidador, mas um arsenal em potencial. Ela não pediu para ver Cássio. Foi direto para a mesa dele, ignorando os olhares surpresos. Ele estava ao telefone, rindo de algo. Quando a viu, o sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de enfado. Dona Valéria, eu disse para a senhora ligar. Eu tenho o gancho que você queria. Ela o cortou, a voz firme. Ela colocou sobre a mesa dele uma única foto que Luan havia impresso do vídeo. A imagem granulada, mas nítida, do rosto de Gustavo Guedes, o filho do deputado, no momento em que a câmera de Ana o capturara. Cássio olhou para a foto e depois para Valéria. O tédio em seus olhos foi substituído por um brilho de interesse predador. Senta, ele disse, a voz subitamente séria. Desta vez a reunião foi em sua sala com a porta fechada. Valéria contou tudo: o guarda-volumes, o celular, os vídeos do safari, o envolvimento do filho do deputado. Ela não mostrou os vídeos a ele, apenas os descreveu em detalhes crus e frios. Ela o estava testando, medindo sua reação, sua coragem. Cássio ouvia, o cinismo habitual dando lugar a uma excitação quase febril. Ele andava de um lado para o outro em sua pequena sala de vidro, como um tigre enjaulado. A história era um monstro, maior e mais perigoso do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado. Era o tipo de matéria que podia lhe render um prêmio ESSO ou um caixão. Isso é inacreditável, ele sussurrou, mais para si mesmo. A hipocrisia, a crueldade. É perfeito. Não é uma história, moço. É a vida da minha filha, corrigiu Valéria, a voz cortante. Eu não te trouxe
Isso para você ganhar um prêmio. Eu te trouxe porque você é a minha única chance de encontrá-la e de fazer justiça. Cássio parou de andar e a encarou. Ele viu a força naquela mulher, uma força que ele não percebera no primeiro encontro. O que você quer que eu faça? Você vai investigar, você usar seus contatos, suas fontes. Vai descobrir quem são os outros garotos nos vídeos. Vai descobrir onde eles se encontram. Vai descobrir onde eles podem ter levado a Ana. E você vai escrever a história. Mas só quando eu disser que é a hora. Era um acordo perigoso. Ela, a fonte, estava ditando as regras. Ele, o jornalista, estava sendo usado como uma ferramenta. Mas a isca era grande demais para ser ignorada. E se eu fizer tudo isso, você me dá os vídeos? Eu te dou a verdade, respondeu Valéria. O resto é com você. A aliança foi selada, não com um aperto de mão, mas com um olhar de entendimento mútuo. Ambos precisavam um do outro. Ela precisava do alcance dele. Ele precisava da coragem dela. Cássio começou a trabalhar, discreto, mas implacável. Usou seus recursos para identificar os outros jovens nos vídeos. Eram todos filhos da elite de Belo Horizonte, filhos de juízes, de empresários, de socialites. Um clube macabro de meninos ricos e entediados, protegidos pela muralha de dinheiro e influência de seus pais. A investigação o levou a uma boate de luxo na Savassi, o ponto de encontro do grupo. Ele passou noites lá, observando, ouvindo as conversas arrogantes, a forma, como falavam das incursões na favela, como se fossem uma grande aventura. Valéria, por sua vez, continuou sua própria investigação, nas sombras. Ela sabia que precisava de uma vantagem, algo para usar quando o confronto final chegasse. Ela se lembrou de seu tempo trabalhando no Mangabeiras, das conversas que ouvia, das fofocas trocadas entre as empregadas. Ela conhecia a geografia secreta daquela elite, os segredos guardados a 7 chaves. Ela começou a ligar para antigas colegas, mulheres como ela, que viam e ouviam tudo, mas permaneciam invisíveis. Falou com a cozinheira dos Guedes, com a babá dos filhos de um juiz. No início, elas estavam com medo, mas a história de Valéria, a dor de uma mãe procurando por uma filha, ressoou com elas. E, uma a uma, elas começaram a falar. Contaram sobre o comportamento errático de Gustavo, sobre as noites em que chegava em casa bêbado, com as roupas sujas de tinta, sobre as conversas abafadas do deputado Guedes ao telefone, falando em controlar o garoto, em abafar o escândalo. Valéria estava construindo uma rede de informações, uma teia de sussurros e segredos que vinha de dentro das fortalezas inimigas. Ela e Cássio, a doméstica, e o jornalista, estavam atacando a conspiração em 2 frentes. Ele no asfalto, ela nos bastidores. A tensão aumentava a cada dia. Cássio sentia que estava sendo vigiado. Um carro sem placa que parecia estar sempre por perto. Um clique estranho em seu telefone. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso. Valéria sentia o mesmo no morro. Os olhares em sua direção não eram mais de pena, mas de medo. As pessoas sabiam que ela estava mexendo com gente poderosa. Ela se tornou um símbolo de perigo, uma mulher marcada. Mas eles não recuaram. A busca por Ana os impulsionava. Uma chama que a ameaça apenas tornava mais forte. Eles sabiam que estavam se aproximando. E sabiam que seus inimigos também sabiam disso. Era uma corrida contra o tempo. Encontrar Ana antes que eles apagassem todos os vestígios. E antes que eles os apagassem também. A investigação de Cássio o levou a um nome. Sítio Guedes era uma propriedade da família do deputado em um condomínio fechado de luxo em Nova Lima, na região metropolitana de BH. Um lugar de refúgio para a elite, com campos de golfe, lagos artificiais e uma segurança que rivalizava com a de uma base militar. Era o local perfeito para esconder alguém. Ele compartilhou a informação com Valéria em um de seus encontros clandestinos em um banco de praça no Parque Municipal. A segurança lá é pesada, Valéria. Eu não consigo entrar. E mesmo que conseguisse, não posso fazer uma busca sem um mandado, disse Cássio, a frustração em sua voz. E nenhum juiz em sã consciência me daria um mandado contra o deputado Guedes, com base no que temos. Então precisamos de algo que eles não possam ignorar, disse Valéria. A calma dela o surpreendia.
A dor havia se transformado em uma determinação de aço. A gente precisa de uma testemunha de dentro. Foi então que ela usou a informação que sua rede de domésticas havia lhe dado. A cozinheira dos Guedes, uma mulher chamada Lúcia, tinha uma filha com uma doença rara que precisava de um tratamento caro que o SUS não cobria. O deputado pagava pelo tratamento. Era uma caridade que, na verdade, era uma forma de controle, uma coleira de gratidão. Lúcia sabia de muita coisa, mas seu silêncio era o preço da saúde de sua filha. Valéria sabia que pedir a Lúcia para falar era pedir o impossível. Ela estaria arriscando a vida da própria filha. Valéria não podia fazer isso, mas talvez houvesse outra maneira. Ela se encontrou com Lúcia em um ponto de ônibus, longe dos olhares curiosos. Não pediu que ela testemunhasse, pediu apenas uma informação. Eu sei que você não pode falar, Lúcia. Eu entendo, disse Valéria, a voz suave. Mas a minha filha, ela pode estar naquele sítio. Eu só preciso de uma planta do lugar, uma foto. Qualquer coisa que me ajude a entender como entrar e sair de lá sem ser vista. Lúcia, com os olhos cheios de lágrimas e conflito, hesitou, mas a dor de uma mãe falou mais alto que o medo. No dia seguinte, ela entregou a Valéria um pequeno envelope. Dentro, um desenho, tosco feito à mão da planta do sítio, com as localizações das câmeras de segurança e os horários da troca de turno dos vigias. Valéria levou o desenho para Cássio. Agora você pode entrar. O plano era insano. Cássio se passaria por um entregador de um restaurante de luxo. A desculpa, uma entrega surpresa para o aniversário de um dos caseiros, um presente do deputado. Era uma história frágil, mas talvez o suficiente para lhe dar os poucos minutos de que precisava lá dentro. Enquanto Cássio se preparava para a parte mais perigosa da investigação, a pressão sobre Valéria aumentou. Uma noite, ao voltar para o barraco de Luan, onde estava escondida, encontrou a porta arrombada. O quarto estava revirado. Uma mensagem estava pichada na parede, em tinta vermelha. Fica quieta. O aviso era claro. Eles sabiam onde ela estava e estavam se aproximando. Longe dali, Cássio colocou o plano em ação. Vestido com o uniforme de um restaurante chique, a comida cenográfica em uma bolsa térmica, ele conseguiu passar pelo primeiro portão do condomínio. Ao chegar ao sítio dos Guedes, sua sorte continuou. O segurança na guarita, um homem sonolento, mal olhou para ele e o deixou entrar. O lugar era uma fortaleza de luxo. Cássio deixou o carro perto da casa principal e, em vez de ir para a cozinha, seguiu as instruções do desenho de Lúcia, contornando a casa em direção a um pequeno chalé de hóspedes nos fundos da propriedade. Era o único lugar que parecia ter atividade, com luzes acesas e um segurança postado na porta. Usando a teleobjetiva de sua câmera, disfarçada de celular, ele tentou tirar fotos. A distância era grande, a luz era pouca, mas ele conseguiu uma imagem que fez seu sangue gelar. Na janela do chalé, por uma fração de segundo, ele viu um rosto, pálido, assustado. Era Ana. Ela estava viva. A euforia da descoberta foi imediatamente substituída pelo terror da situação. Ela estava ali, prisioneira, e ele não podia fazer nada. Tirá-la de lá sozinho seria suicídio. Ele recuou para as sombras, o coração martelando, e conseguiu sair da propriedade sem ser detectado. Ele encontrou Valéria em um novo esconderijo, um quarto nos fundos de uma igreja evangélica, arranjado por uma das amigas dela. Ele lhe mostrou a foto. A visão da filha, viva, mas cativa, foi uma mistura de alívio e agonia para Valéria. Ela abraçou a imagem na pequena tela da câmera, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Nós a encontramos, Valéria. Agora nós a tiramos de lá, disse Cássio, a voz cheia de uma nova determinação. Eles tinham a prova, a localização, mas ainda tinham o mesmo problema. A polícia não agiria sem uma ordem judicial e a justiça ainda era controlada pelos amigos de Guedes. Não, disse Valéria, enxugando as lágrimas, o rosto se transformando, a dor dando lugar a uma resolução de aço. A gente não vai esperar pela justiça deles. A gente vai fazer a nossa. Ela olhou para Cássio. O medo havia desaparecido de seus olhos, substituído por uma fúria primordial. A fúria de uma leoa cujo filhote está enjaulado. Você me disse uma vez que sentimento não é fato, jornalista. Ela disse, a voz baixa e perigosa.
pois hoje o meu sentimento é um fato. Eu vou tirar a minha filha daquele lugar, custe o que custar. Cássio a encarou e pela primeira vez, O repórter cínico sentiu medo, não dos Guedes, não da polícia, mas da mulher à sua frente. Ele havia despertado algo nela que talvez ninguém pudesse mais controlar. A investigação havia acabado. A guerra estava prestes a começar. A igreja nos fundos da qual Valéria se escondia pertencia a uma pequena denominação pentecostal, liderada pelo pastor Jonas, um homem cuja fé era tão robusta quanto seus ombros largos. Ele era uma figura de poder no aglomerado da Serra, um líder comunitário, cuja autoridade moral muitas vezes superava a do Estado ou a do tráfico. Ele conhecia Valéria desde que ela era uma menina e conhecera Ana desde que ela nascera. Ao saber da história, ele não hesitou. Ofereceu-lhe santuário e, mais importante, ofereceu-lhe seu exército. A justiça dos homens é falha, minha irmã, disse o pastor, a voz um trovão suave, durante uma reunião na sala dos fundos da igreja. Mas a justiça de Deus se manifesta através dos justos, e esta comunidade não abandonará uma de suas filhas. A sala estava cheia. Eram homens e mulheres da favela, pedreiros, mototaxistas, comerciantes, donas de casa, pessoas que Valéria conhecia a vida inteira. Eram o povo que o deputado Guedes e seus filhos desprezavam, as vítimas anônimas de seu safari cruel. Ao ouvir a história de Valéria, a confirmação de que Ana estava viva e cativa, a indignação coletiva da comunidade, que antes era um murmúrio de medo, cristalizou-se em um plano de ação. Cássio estava presente, sentindo-se um completo forasteiro. Ele, que sempre vira a favela como uma fonte de pautas, de histórias de violência e miséria, estava agora testemunhando algo que nunca imaginara. Uma comunidade se organizando para fazer o que a polícia se recusava. Era um ato de justiça com as próprias mãos, nascido do abandono e da necessidade. O plano era audacioso, beirando a loucura. Eles usariam a festa anual da comunidade, a festa de São João, que aconteceria em 2 dias, como cobertura. Enquanto a favela inteira estaria celebrando com fogueiras, música e fogos de artifício, um pequeno grupo, liderado por Valéria e, guiado pelas informações de Cássio, iria se infiltrar no condomínio de luxo em Nova Lima. Cássio, usando o dinheiro que o jornal lhe dera para despesas, conseguiu alugar uma van de entregas e comprar uniformes de uma empresa de dedetização. Valéria, usando a planta de Lúcia e as fotos de Cássio, passou horas estudando o layout do sítio, memorizando cada câmera, cada ponto cego. Os homens do pastor Jonas, muitos dos quais haviam trabalhado em construções em condomínios como aquele, ofereceram seu conhecimento sobre sistemas de segurança e rotas de fuga. A tensão nos 2 dias que antecederam, a operação era quase insuportável. Valéria mal dormia, repassando o plano em sua mente, o medo pela filha lutando contra a esperança de resgatá-la. Cássio, por sua vez, preparava sua própria arma. Ele não levaria uma arma de fogo, mas uma série de microcâmeras e um link de transmissão ao vivo para um servidor seguro. Se eles fossem pegos, ele transformaria a captura em um espetáculo de mídia, a denúncia final e irrefutável. Enquanto isso, a pressão sobre o deputado Guedes aumentava. Cássio, antes de se juntar ao plano de resgate, havia vazado anonimamente a foto de Ana na janela do chalé para um blog de esquerda. A imagem, granulada e sem contexto, começou a circular com a legenda: "Onde está Ana Souza?". A polícia foi forçada a dar uma declaração afirmando que a foto era inconclusiva e que a investigação continuava, mas a semente da dúvida pública estava plantada. Guedes sentiu o cerco se fechando. Ele sabia que precisava resolver o problema Ana de uma vez por todas. A noite da festa de São João chegou, quente e cheia do cheiro de pólvora e quentão. O aglomerado da Serra vibrava com a música alta do forró e com as luzes coloridas das bandeirinhas. Para quem olhasse de fora, era apenas uma festa, mas para um pequeno grupo era a noite da guerra. Valéria, Cássio e mais 3 homens da igreja, incluindo o sobrinho forte e silencioso do pastor Jonas, entraram na van de dedetização. Valéria olhou uma última vez para a fogueira que crepitava no centro da praça da comunidade, uma chama de esperança em meio à escuridão. E então eles partiram. A viagem para Nova Lima foi silenciosa. Ao chegarem à portaria do condomínio,
O coração de Valéria parecia que ia sair pela boca. Cássio, no volante, assumiu o papel. Falou com o segurança com um ar de enfado profissional, reclamando do chamado de emergência em plena noite de festa. O segurança, distraído pela música que vinha de uma festa em outra casa, mal olhou os papéis falsificados e abriu a cancela. Eles estavam dentro. Seguindo o mapa, estacionaram a van em uma rua de serviço nos fundos do sítio dos Guedes. Estava escuro. O único som era o dos grilos e o murmúrio distante de uma festa. O momento crucial era desativar o alarme do perímetro. Foi aí que o conhecimento de um dos homens do pastor, um eletricista, se provou vital. Ele encontrou a caixa de força e, com alguns movimentos precisos, cortou o fio certo. As luzes de segurança do muro se apagaram. Eles pularam o muro, caindo suavemente na grama bem aparada. A casa principal estava escura e silenciosa. O alvo era o chalé de hóspedes. Eles se moveram pelas sombras, uma equipe improvisada de resgate em território inimigo. O segurança. Na porta do chalé era o único obstáculo. Os homens do pastor o neutralizaram com uma rapidez e eficiência que surpreenderam Cássio. Um golpe preciso na nuca e o homem desabou sem um som. Valéria correu para a porta. Estava trancada, mas o sobrinho do pastor, um chaveiro nas horas vagas, abriu a fechadura em menos de 1 minuto. Eles entraram. O chalé era luxuosamente decorado, mas o ar estava pesado. No quarto dos fundos, encontraram Ana. Ela estava deitada em uma cama, pálida e magra, mas viva. Havia um prato de comida intocado ao seu lado. Ao ver a mãe, seus olhos se encheram de lágrimas, de choque e alívio. "Mãe?" ela sussurrou, a voz fraca. Valéria correu para ela, abraçando-a, chorando, o alívio tão avassalador que quase a derrubou. "Eu estou aqui, minha filha. Eu vim te buscar." Mas o reencontro foi interrompido por um barulho do lado de fora. O som de um carro se aproximando em alta velocidade. Cássio olhou pela janela. Um carro preto parara bruscamente em frente ao chalé, e dele saíram Gustavo Guedes e 2 de seus amigos. Eles não vieram para uma festa. Eles vieram para terminar o serviço. Guedes percebera que a situação estava saindo de controle. Ele viera para mover Ana para outro lugar ou pior. O confronto era inevitável. Eles estavam encurralados. O interior do chalé, antes um refúgio de luxo, transformou-se instantaneamente em uma ratoeira. O som da porta da frente sendo arrombada ecoou como um trovão. Valéria agiu por puro instinto. Ela empurrou Ana, ainda fraca, para o banheiro e trancou a porta, colocando o próprio corpo contra a madeira. "Fica quieta, minha filha. Não faz barulho", ela sussurrou, o coração martelando contra as costelas. Na sala principal, Cássio e os 3 homens da igreja se viram cara a cara com Gustavo Guedes e seus comparsas. Gustavo segurava uma pistola, o rosto contorcido em uma máscara de fúria e pânico. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele gritou, a voz de adolescente traindo sua postura de durão. "Quem são vocês?" Cássio, que havia ativado a transmissão ao vivo de uma das microcâmeras em seu boné, deu um passo à frente, as mãos para o alto. "Acabou, Gustavo, nós sabemos de tudo. O mundo inteiro vai saber." A menção de Cássio a uma transmissão ao vivo pareceu enlouquecer Gustavo. "Você não sabe de nada!" ele berrou e disparou. O tiro não atingiu Cássio, mas estilhaçou um vaso caro ao seu lado. O sobrinho do pastor Jonas, um homem grande e rápido, aproveitou a distração e se lançou sobre Gustavo. Os 2 rolaram pelo chão em uma luta corporal brutal. Os outros 2 rapazes ricos, claramente despreparados para a violência real, hesitaram, e foi o suficiente para os homens do pastor os dominarem. A luta era caótica. Móveis eram virados, objetos se quebravam. Cássio, em meio à confusão, tentava filmar tudo, a câmera tremendo, capturando flashes de socos, de corpos se chocando, do desespero nos olhos de Gustavo. No banheiro, Valéria ouvia a violência, abraçada à filha, rezando. Ela sabia que precisavam de uma rota de fuga. Olhou ao redor e viu a pequena janela basculante, no alto da parede do box. Era estreita, mas talvez fosse o suficiente. Com a ajuda de Ana, ela subiu na pia, forçou a janela e conseguiu abri-la. "Você primeiro, filha. Rasteja, eu te ajudo." Ana, magra e ágil, conseguiu passar pela abertura. Valéria a seguiu arranhando os braços e as costas, o esforço quase a deixando sem fôlego.
Elas caíram nos arbustos do lado de fora, a terra fria e úmida um alívio bem-vindo. Elas estavam livres, mas a luta lá dentro continuava. E então, elas ouviram o som que mais temiam. Sirenes da polícia se aproximando rapidamente. "A gente precisa ir, mãe, eles vão nos pegar", disse Ana puxando-a, mas Valéria parou. "Não, eles não vão te levar de novo." Dentro do chalé, o som das sirenes teve um efeito paralisante. Gustavo, que estava quase sendo subjugado, viu uma oportunidade. Ele conseguiu se soltar e correu para a porta dos fundos, desaparecendo na escuridão do jardim. "Deixa ele! A polícia está chegando!" gritou um dos homens do pastor. Eles correram para a van, Cássio logo atrás. Mas ao chegarem ao veículo, viram que os pneus haviam sido rasgados. Estavam presos. A polícia cercou o sítio. Luzes vermelhas e azuis varriam a noite, transformando o refúgio de luxo em uma cena de crime. Valéria e Ana, escondidas nos arbustos, assistiram a tudo. Elas viram Cássio e os homens da igreja serem rendidos, as mãos na cabeça, tratados como os criminosos. Viram o deputado Afonso Guedes chegar em seu carro oficial, o rosto uma máscara de preocupação paterna. Mas Cássio havia conseguido. Antes de ser pego, ele havia ejetado o cartão de memória da câmera principal e o jogado no meio de um canteiro de flores. E a transmissão ao vivo de uma segunda câmera menor que ele carregava continuara por quase 10 minutos, enviando as imagens do confronto diretamente para o servidor seguro que Luan, o sobrinho de Valéria, monitorava da segurança de seu quarto no aglomerado da Serra. A polícia, sob o comando de um delegado amigo de Guedes, controlou a cena do crime. A narrativa oficial começou a ser construída imediatamente. Uma tentativa de sequestro da jovem Ana Souza, frustrada pela ação heróica da polícia que prendeu os invasores, membros de uma quadrilha da favela. Gustavo Guedes seria tratado como uma vítima, que agiu em legítima defesa. Mas eles não contavam com Valéria. Escondida, ela usou o celular pré-pago que Cássio lhe dera para fazer uma única ligação, para o pastor Jonas. "Pastor, eles estão com o Cássio e os meninos. Estão virando a história, mas a gente tem a gravação. O Luan está com ela." A resposta do pastor foi imediata. A favela que celebrava a festa de São João agora se preparava para outra batalha. Na manhã seguinte, enquanto o deputado Guedes e seus advogados preparavam uma coletiva de imprensa para apresentar sua versão dos fatos, algo extraordinário aconteceu. Luan, seguindo as instruções do Dizioce, pastor, havia distribuído o link da gravação para centenas de líderes comunitários, ativistas e jornalistas independentes por todo o Brasil. E o povo do aglomerado da Serra desceu o morro. Não era um protesto violento, era uma marcha silenciosa. Milhares de pessoas, lideradas pelo pastor Jonas, caminharam do morro até o centro de Belo Horizonte. Pararam em frente à sede da emissora de televisão, onde o deputado daria sua coletiva. Eles não gritaram, apenas ficaram ali, em silêncio, muitos deles segurando seus celulares, exibindo o vídeo do confronto no chalé para quem quisesse ver. E no centro da multidão, de mãos dadas, estavam Valéria e Ana. Elas não estavam mais escondidas. Estavam ali, na luz do dia, os rostos erguidos, a prova viva da mentira. A polícia formou um cordão de isolamento, mas não havia o que fazer. A imagem era poderosa demais. A imprensa, que viera para cobrir a versão do deputado, virou suas câmeras para a multidão, para o vídeo que se espalhava como um vírus, para o rosto de Valéria, que agora contava sua história, não para um jornalista cínico em uma sala fechada, mas para o mundo. A coletiva de imprensa nunca aconteceu. O castelo de cartas de Afonso Guedes, construído sobre a corrupção e o preconceito, desmoronou ao vivo em rede nacional. O eco do silêncio de Valéria havia se tornado um grito ensurdecedor, um que nem o homem mais poderoso de Minas Gerais poderia mais ignorar. A queda foi rápida, brutal e pública. O vídeo, que ficou conhecido como a gravação do sítio, era irrefutável. Mostrava Gustavo Guedes armado à agressão, a confissão implícita de Cássio de que Ana estava sendo mantida em cativeiro. A tentativa do deputado Guedes de pintar a situação como um sequestro tornou-se risível, uma mentira descarada diante das evidências que agora estavam em todos os celulares do país. O Ministério Público, acuado pela pressão popular e pela atenção da mídia nacional,
foi forçado a agir. Uma nova promotora, de fora do círculo de influência de Guedes, foi designada para o caso. A investigação, desta vez, foi real. Gustavo Guedes e seus amigos foram presos. Diante das provas, um deles confessou tudo em troca de uma pena menor. Detalhou o safari, o pânico ao descobrirem que Ana os filmava e o plano de mantê-la em cativeiro até que seu pai resolvesse o problema. Cássio e os homens da igreja foram liberados, celebrados como heróis pela comunidade. Cássio, com seu furo jornalístico histórico, recebeu ofertas de todos os grandes veículos do país. Ele as recusou. Decidiu usar sua nova fama para criar um instituto de jornalismo investigativo independente, focado em dar voz às comunidades que a grande mídia ignorava. O deputado Afonso Guedes teve seu mandato cassado por quebra de decoro e foi indiciado por obstrução de justiça, cárcere privado e formação de quadrilha. Sua carreira política e a de muitos de seus aliados na polícia e na justiça terminou em desgraça. Para Valéria e Ana, a vida nunca mais seria a mesma. Elas se tornaram símbolos, rostos de uma luta que era maior que elas. O assédio da imprensa era constante. Valéria, uma mulher que sempre prezara por sua privacidade, agora era uma figura pública. Mas ela usou sua nova plataforma com a mesma dignidade com que enfrentara seus algozes. Deu entrevistas, não para falar de sua dor, mas para falar da dor de milhares de outras mães de periferia, cujas histórias nunca eram ouvidas. Com o dinheiro de uma indenização que recebeu em um acordo civil, ela não comprou uma casa no asfalto. Ela fundou um centro cultural no coração do aglomerado da Serra, um lugar onde jovens como Ana poderiam ter aulas de cinema, de fotografia, de artes, um lugar para transformar a raiva e a dor em criação. O centro foi batizado de Casa de Ana. Meses depois da tempestade, em uma tarde ensolarada, Valéria estava sentada na varanda do centro cultural. O lugar fervilhava de vida. Crianças corriam, jovens discutiam roteiros. A música de um ensaio de bateria ecoava pelo ar. Ela observava tudo com um sorriso sereno. O medo ainda existia, uma cicatriz em sua alma, mas não a governava mais. Ana se aproximou e sentou-se ao seu lado. Ela segurava uma câmera, não mais um celular, mas um equipamento profissional doado ao centro por um cineasta famoso que se comovera com sua história. Ela estava filmando um documentário, não sobre sua própria aprovação, mas sobre a força das mulheres de sua comunidade. "Está boa a luz, mãe?" perguntou Ana, enquadrando o rosto da mãe contra o céu azul de Minas. Valéria olhou para a filha. Viu a menina que quase perdeu, mas também a mulher forte e resiliente que ela estava se tornando. Viu a si mesma refletida nos olhos da filha. "Está perfeita, meu amor", respondeu Valéria. "A luz está perfeita." Ela se virou e olhou para a favela que se estendia à sua frente, uma paisagem de luta e de beleza, sua casa. O silêncio, ela percebeu, ainda tinha uma cor, mas não era mais o amarelo doentio da delegacia. Era o azul infinito do céu, a cor da liberdade.